Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Sérgio de História e essa aula é uma aula para quem quer entender um pouco de um período muito especial da história colonial brasileira. É um assunto que ele permeia, né, entre as diversas séries do ensino fundamental 2 e do ensino médio e serve também como preparação aí para o Enem. Mas no caso específico, essa vai para os meus alunos do oitavo ano e que precisam sempre estar atentos a essas transformações que acontecem nesse período, que é o período minerador. Vou falar aqui hoje, portanto, nessa videoaula, sobre a formação da sociedade colonial brasileira na época da mineração. E eu começo falando exatamente por um fator muito importante, que todos os alunos se perdem um pouco e é preciso a gente estar, nós professores de história e também os alunos, atentos a explicar e a discutir esse momento, que é justamente a transição entre o polo, as regiões econômicas brasileiras. Como nós sabemos, o Brasil colonial, ele inicia-se a sua base econômica com a produção agrário exportadora, de modo de produção escravista, sociedade ruralizada, né? E principalmente o mercado voltado para a Europa, né? Cujo pacto colonial definia as bases dessa relação. O Nordeste açucareiro, quando Portugal tropeça nas suas diretrizes políticas com a União Ibérica e fim da União Ibérica e uma série de crises econômicas que surgiram em Portugal, Portugal passa a retomar o controle do Brasil e das demais colônias, e para isso o Brasil ele sofreu, portanto, uma série de intervenções, né, para que Portugal pudesse voltar a ter o controle dessa exploração, né, colonial. É nesse período que o Brasil, né, que intercala a crise da economia açucareira, né, e a chegada da exploração da mineração, que houve uma série de transformações no Brasil, principalmente de caráter de expansão territorial, até se chegar à zona mineradora. Portanto, há um deslocamento do polo econômico do Brasil, do Nordeste, para a região Centro-Oeste e Sul do Brasil, mais especificamente nesse momento na região Centro-Oeste. E três fatores básicos sustentaram essa mudança. Primeiro foi a crise açucareira, que forçou, portanto, a descoberta de novas práticas econômicas, entre elas a pecuária. A segunda, a ação dos bandeirantes, que fez com que a população colonial brasileira, ou seja, os colonos brasileiros, através do bandeirismo, buscasse o interior do Brasil em busca de apresamento ou de prospecção, né? Isso foi acompanhado também da ação dos tropeiros, que veio em uma crescente de deslocamentos pelo interior, e principalmente também a pecuária. Então nós temos aí o bandeirismo, nós temos aí a pecuária, os tropeiros como vetores principais desse processo de deslocamento da economia, né, do Nordeste para o Centro-Oeste e para o Sul do Brasil. O Sudeste brasileiro, até então, não possuía uma economia que alavancasse o Brasil, mas a descoberta do ouro na região do Sudeste e Centro-Oeste, principalmente entre Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Sudoeste da Bahia, fez com que os olhos voltassem para o Brasil. E aí começa uma série de transformações, entre elas a populacional. Logicamente que a descoberta do ouro no interior do Brasil trouxe para o Brasil uma série de transformações. A populacional foi uma delas, pois populações, né, de diversas partes do mundo mesmo, vieram para o Brasil. Diversas profissões que não existiam no Brasil passaram a existir, porque vieram profissionais de diversas áreas. Houve o deslocamento populacional para a região central do Brasil, povoando essa região, com o surgimento de vilas, de povoados, né, de inúmeras fazendas para a exploração da atividade mineradora. A atividade mineradora, portanto, ela trouxe mais contingente estrangeiro para o Brasil, e com ela também uma nova transformação cultural, né? Toda a ebulição provocada pela corrida do ouro no Brasil incrementou também a cultura no Brasil. A Igreja Católica, que foi outro vetor de grande importância
nesse momento. O Brasil já era, na época da cana-de-açúcar, e passou a ser mais interessante ainda. Por quê? A necessidade de escolas jesuíticas, a vinda de novas ordens religiosas, como a Nossa Senhora do Rosário, entre outras, trouxeram para o Brasil uma nova perspectiva artística, né, com influências barrocas, principalmente na zona mineradora. Então nós temos aí cidades que hoje são cidades, mas que surgiram como povoados e depois vilas, que deram uma nova cara para o Brasil. Então nós temos projetos de construções arquitetônicas baseadas também na tendência europeia. De um modo geral, a cultura brasileira ela foi uma cultura europeizada, mas não podemos deixar também de registrar, logicamente, que houve influência afro, né, que manteve-se presente nas etapas coloniais brasileiras e também nas etapas futuras da história do Brasil, mas principalmente nesse momento foi importante porque os africanos escravizados no Brasil conheciam da exploração do ouro através não só do aluvião, como também nas minas e nas datas. Portanto, o Brasil cresce culturalmente, né? O Brasil cresce demograficamente e o Brasil precisa se organizar. Portugal, metrópole, cria órgãos como a Intendência das Minas, que foi um órgão controlador, né, de tributação, de fiscalização, também de julgamento, de policiamento da área mineradora no Brasil. As casas de fundição, a cobrança de impostos, foram medidas que foram tomadas exatamente para fiscalizar esse período minerador no Brasil, que dura mais ou menos aí 100 anos, o seu auge. Né? O ouro no Brasil foi descoberto mais ou menos no final do século XVII, e todo o século XVIII foi um século de bastante movimentação na economia mineradora. Claro que as outras economias subsidiárias, elas também vão surgir. O comércio, a ação de comerciantes estrangeiros, né, que vieram para cá trazendo suas inovações, como também culturalmente trazendo novas expressões ideológicas, como foi o caso do fascismo, que eclodiu, né, na Europa no século XVIII e que suas consequências ideológicas chegaram até o Brasil através das escolas jesuíticas. Né? Isso fez com que no Brasil surgissem diversas manifestações e conflitos internos, como foi o caso, por exemplo, da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, que já eu falo sobre elas. Antes das rebeliões, vamos dizer assim, de caráter ideológico, nós temos também muitas rebeliões, conflitos diversos entre nativos, povos nativos e povos estrangeiros que queriam ocupar territórios, como foi o caso da Guerra dos Emboabas, a revolta de Vila Rica, ou chamada também revolta de Felipe dos Santos, para destacar essas duas principais. Isso teve uma repercussão em diversos momentos desse período minerador, porque essas rebeliões mostravam o choque pela disputa de terras, né? Basicamente entre colonos estrangeiros e aqueles grandes proprietários de terras que queriam, logicamente, expandir o seu patrimônio territorial latifundiário. Né? Destaque culturalmente para duas situações: as obras arquitetônicas, que são marcadas nas igrejas através das pinturas, né? Como, por exemplo, em Minas Gerais, as obras de Aleijadinho, e também, do ponto de vista cultural, nós podemos identificar uma expressão da cultura africana no Brasil através da Congada, através de rituais religiosos de religião de matriz africana, as suas manifestações culturais, né, aliada também à manifestação cultural da Igreja Católica. Nesse momento aí o sincretismo começa a se desenhar o que hoje nós temos no Brasil. Portanto, essas duas manifestações culturais, principalmente europeia, mas também a africana, elas vão se fundir ao longo do processo histórico brasileiro. A presença africana, ela foi muito importante no Brasil em todos os momentos, não só no período açucareiro, como também no período minerador. Né? Há quem diga, há quem pense que no período minerador houve uma diminuição do tráfico de escravos. Mas o tráfico de escravos ele não diminuiu, muito pelo contrário, ele aumentou, haja vista que
o tráfico de escravos era uma atividade econômica altamente rentável, né? E a necessidade da presença de escravos, não só nas áreas mineradoras, mas também como em áreas que davam suporte a toda a administração, também foi importante. Principalmente nos escravos de ganho, né? Onde exerciam funções específicas dentro das vilas e das cidades e dos povoados. Nós temos registros, né, da presença escrava não só na atividade braçal, mas também na atividade administrativa, na construção de imóveis, na arquitetura, né, na influência arquitetônica, enfim, em todos os aspectos da vida social brasileira, a presença africana, seja ela escrava ou seja ela da mão de obra livre de africanos, também foi muito importante, né? Bom, as ideias que chegaram de Portugal e da Europa como um todo, principalmente as ideias iluministas, assombraram o Brasil, principalmente porque no século XVIII, que foi o século mais importante da economia mineradora, aconteceu a independência dos Estados Unidos e também logo depois a Revolução Francesa. Esses dois movimentos, principalmente a independência dos Estados Unidos na América, criou uma grande expectativa, um grande rebuliço ideológico nas colônias, de um modo geral, nas colônias latino-americanas, e no Brasil não foi diferente. Tanto é que o rei de Portugal, o Dom José I, né, nosso glorioso Dom José, ele envia para o Brasil o Marquês de Pombal, que inicia aí uma era chamada Era Pombalina, com diversas modificações e medidas que visavam conter esse avanço iluminista, justamente para preservar o caráter colonial do Brasil com Portugal, né? E, logicamente, que o Brasil era a galinha dos ovos de ouro de Portugal. Portanto, a expulsão de jesuítas, a criação de companhias de comércio para fortalecer a relação de exploração comercial e o controle de Portugal sobre essa administração, né, de exploração, a transferência da capital de Salvador para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, justamente pela proximidade com relação à zona mineradora. Salvador deixa de ser capital por volta de 1749 e 1750. O Rio de Janeiro, portanto, ele assume até o século XX a função de capital do Brasil. Inicialmente, capital da colônia e posteriormente continua como capital do Brasil independente na monarquia com Dom Pedro I. Bom, essas características, essas influências da Europa trouxeram para o Brasil duas manifestações de caráter separatistas. Só também coincidem nesse ponto, que são características de separação do Brasil de Portugal, que foi com a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Búzios ou a Revolta dos Alfaiates. Essa Inconfidência Mineira foi de caráter elitista, não teve participação popular, não é? Não havia um movimento de fato estruturado, apenas o protesto por conta da exploração, por conta da cobrança exacerbada do ouro, que vinha com a derrama, né, imposta pelo governo de Pombal, que era uma forma violenta da cobrança do quinto, né, de impostos sobre a atividade mineradora, e acabou estourando essa revolta para separar de Portugal, esse controle excessivo que existia. Já com a Conjuração Baiana, ela teve uma participação mais ampla da sociedade brasileira, com a participação da classe média, de escravos, ex-escravos, de militares de baixa patente, comerciantes, e também não acabou bem, foi também, assim como sofreu Tiradentes, que foi o exemplo dado, único, aliás, as da Conjuração Baiana, aqueles que representavam a Conjuração Baiana, os líderes da Conjuração Baiana, sofreram com fuzilamento aqui na Praça da Piedade, em Salvador, né? E isso foi um alerta, isso foi em 1798, né? Pós-Revolução Francesa, portanto, de caráter totalmente separatista. Essas duas rebeliões separatistas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, elas são as duas grandes manifestações de separação do Brasil de Portugal, que só veio acontecer no século XIX, com a independência do Brasil com Dom Pedro I, que também não teve participação popular. De participação popular mesmo, nós temos a Conjuração Baiana, e ela foi o marco para a história do Brasil, que aconteceu aqui em Salvador, como proposta de se implantar uma república no Brasil, a abolição da escravatura e a separação do Brasil de Portugal, muito diferente do que foi a Inconfidência Mineira. Ok? Essa foi uma rápida revisão, gente, do capítulo que fala sobre capítulo 5, que fala sobre a formação cultural brasileira até, né, o final do século XVIII.
né? E a gente prossegue com outra videoaula com a Revolução Francesa. Um abraço a todos.